Gente, muitas coisas precisam ser desmistificadas, tá? Primeiro, bruxas, feiticeiras, pessoas praticantes de magia, alquimistas, não honram, nem acreditam em Satã, diabo, demônio. A gente entende a força do bem e do mal de uma forma muito diferente, tá? Para nós não existe o diabo físico. Toda a força do bem e do mal, ela tá dentro de ti. Então, é todo esse movimento. É isso que eu tô falando pra vocês, de muitas vezes tu lançar uma praga rogada, lançar uma coisa mesmo sem entendimento, tu tá usando aquela força interna, aquela força negativa pra fazer algo, tá? Então, as bruxas, elas veem o que chamam de diabo como uma força latente em nós. O positivo e o negativo, a luz e a sombra estão em nós. Por isso que, quanto menos tu olha, mais força tu dá, né? Isso dentro da constelação eu aprendi também, que quanto menos tu olha pra dor, mais essa dor cresce, né? Então, quando tu consegue entender o processo, quando tu consegue soltar esse processo, tu também consegue trazer a tua melhor versão, o teu melhor entendimento sobre o processo. Então, assim, ó, não cultuamos demônios. E vocês vão ver muita gente falando, eu já participei de grupos de Facebook, tá? Que eu vi adolescentes e bruxas velhas, assim, cultuando o diabo. Normalmente, bruxa de raiz não cultua diabo, tá? Não sacrificamos animais, isso eu já ouvi também. Ah, fulano sacrifica animal pra Hecate, porque Hecate é uma deusa negra, não sei o quê. Não sacrificamos nenhum tipo de ser humano. Nem animais, nem crianças, nem abortos, tá? A gente não cultua essas coisas. A energia, a magia, ela é natural, ela é uma força da natureza. E todos os seres que estão nesse planeta são forças dessa natureza. Então a gente não utiliza nenhum animal, nenhuma origem de sangue, tá? A única magia que é feita com sangue é o sangue menstrual da mulher, que aí é um ciclo de sagrado feminino, que quem quiser a gente pode abrir uma aula de sagrado feminino para conectar nesses ciclos. É o único sangue que a gente utiliza, que é o sangue natural da mulher. A gente não se corta, não sangra para fazer magia, não, tá? Não renunciamos formalmente ao Deus, tá? A gente só acredita num aspecto divino um pouco diferente, mas a gente acredita em Deus, só que a gente acredita na deusa também, tá? Já que eu sou obrigada a acreditar numa deusa, não é obrigada, mas tu tem que entender o aspecto feminino e o aspecto masculino da criação, tá? As bruxas, as feiticeiras, a magia natural, a gente sempre olha aqui, para te fazer uma criação de qualquer coisa, a vida ela é feita do masculino e do feminino. E por isso, por essa magia, a gente entende que existe um deus e uma deusa que dão a fonte da criação. E muitas vertentes cultuam a deusa como a própria terra, como a própria terra em que a gente habita, tá? E Deus como o céu, como o universo, como o mundo. Então, mas a gente não renega a nenhum deus. Como a magia ela é muito antiga e ela vem lá da Europa antiga, tinham muitos panteões de deuses, existiam muitos deuses e muitas forças. Então, muitas vezes a gente vai olhar para esses panteões, a gente vai ter um movimento para a gente olhar para essas divindades, para esses panteões, para quem se interessar em olhar um pouquinho mais para isso, a gente vai olhar, tá? Mas não necessariamente, tá? Que tu precise largar a tua fé ou as tuas crenças por isso. É sempre importante, muito acima de qualquer deus e deusa, é tu entender a tua força de criação e o bem que tu pratica, tá? Não odiamos a Cristo, não espraguejamos Bíblia, não somos anticristões. Ai, nossa, eu odeio, excomungo Bíblia. Não, a gente não faz isso, tá? Muito pelo contrário, eu acredito muito no Mestre Jesus. Muito, 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 muito. Eu estudo hoje ciências das religiões, eu estudo todas as religiões. E de cada uma eu trago uma fonte.
De cada uma eu trago um pouquinho para dentro da minha vida. Então não existe uma regra estipulada que tu precise acreditar só nisso e ponto final. Não existe dogmas vinculados. E eu acho que isso é o mais maravilhoso de todo esse conhecimento, é que tu pode trazer a magia para dentro daquilo que é a tua fé. Porque acima de qualquer coisa tu precisa acreditar naquilo que tu tá fazendo. Então tu pode muito bem ter o aspecto do masculino e do feminino como Jesus e Virgem Maria. Não necessariamente tu precisa ter uma deusa gaélica ou uma deusa grega se tu não acredita nos panteões gregos. E por muito tempo, para mim, honrar os deuses assim não fazia muito sentido. Então eu usava a energia feminina e a energia masculina como pedras, como a representação como pedras, sem uma imagem. Por quê? Porque o masculino e o feminino são energias que todos nós carregamos, tá? Não somos sexualmente anticonvencionais, ou seja, a gente não pratica orgias ritualísticas, tá? Não significa que por tu tá assim, tu não possa praticar. Se tu gosta de praticar, isso é uma opção pessoal de cada um, tá? Ninguém tem nada a ver com a tua vida sexual, tá? Mas dentro de um ritual, dentro de um círculo, a gente não pratica orgias, tá? Assim, eu já participei de grupos de Facebook e já vi muita gente falando de orgia sexual aí dentro da bruxaria, tá? Existe, mas não é bruxaria branca, não é... Ai, bruxaria branca eu acho feio de falar também. Não é uma bruxaria positiva, tá? E não é uma bruxaria legal, porque a gente entende que a sexualidade é algo sagrado. Pra mim, eu tenho o meu contexto de sexualidade, cada um desenvolve o seu, mas a gente sabe que a energia sexual ela é uma fonte criadora de muita energia. A gente trabalha isso dentro do Tantra, a gente aprende um pouco de Tantra e energia sexual, mas a gente não pratica orgias, a gente não é libidinoso, assim, essas coisas assim não, tá? Não utilizamos nenhuma droga e nem alucinógenos durante rituais. Ayahuasca, maconha e várias outras coisas assim não são utilizadas dentro de um ritual. Se tu gosta, se tu pratica, se tu bebe, tá? Tu tem que cuidar pra não estar bêbada ou fora de si. Muitos rituais, por que eu falo isso? Muitos rituais a gente utiliza vinhos, cerveja, bebida, assim, como um instrumento ali de canalização de energia, tá? Tu toma um gole e dá um gole pra Deus, ou dá um gole pra terra, tá? E isso a gente chama de libação. Tu toma um pouquinho e dá um pouquinho em oferenda. Mas por muito tempo, enquanto eu estava grávida, eu não bebia bebidas alcoólicas. E aí eu substituía o álcool pelo suco, tá? Você pode substituir, não gosto, não tomo, hoje eu não tomo bebidas alcoólicas e normalmente eu substituo. Ainda fica no meu sangue o vinho, porque eu gosto de um vinho, tá? Mas também não bebo, assim, a gente não vai ficar bêbada, não é o intuito de ficar bêbada dentro de um ritual, tá? E nem usar nenhuma coisa que vai fugir ao teu centramento. A gente não usa nenhum ritual, nenhuma erva que vai fugir. Às vezes a gente usa chás como Artemisia e alguns outros tipos de erva que a gente fica mais sensível à percepção extrasensorial, mas não que seja alucinógeno, tá? A gente não utiliza isso dentro de um ritual. Não praticamos necessariamente magia negra. A magia negra, assim, ó, eu quero que vocês entendam que magia é uma energia natural, tá? E assim, lembra das escolhas? Assim como eu posso escolher manipular a meu favor, manipular de uma forma a me equilibrar, eu também posso escolher manipular por uma manipulação mesmo, assim, de ter aquilo que eu quero. Isso, qualquer coisa que saia da necessidade e vá só pro desejo, é um tipo de manipulação de energia. E toda vez que tu fere alguém, que tu passa por cima de alguém pra te fazer uma magia, tu tá praticando um tipo de magia negra, tá? Então a gente não pratica necessariamente, isso é uma escolha de cada um, e através dessas escolhas tu vai ter responsabilidade sobre isso. Tudo o que tu faz pro bem ou pro mal sempre vai retornar, e tu vai ter responsabilidade sobre isso, ok? Não forçamos ninguém
a fazer algo, tá? Que agrida seu interior. A gente não abre mediunidade, assim, tipo, eu vou te forçar a abrir uma mediunidade, nem obriga ninguém a fazer um culto, um ritual, alguma coisa que não esteja sobre a força de vontade ou querer da outra pessoa. O livre-arbítrio é algo que é muito estipulado, tanto quando tu vai fazer magia pra ti, como quando tu vai fazer magia pro outro, tá? E assim, ó, entendam isso, que tudo que agrida o outro, se eu tiver que pisar em cima do outro pra mim acionar um cargo maior, isso é um tipo de agressão à energia do outro. E isso gera consequências. Eu consigo ter um cargo, eu consigo ter prosperidade sem agredir as outras pessoas. E isso a gente vai trabalhar dentro da magia e vai ver muito isso dentro da magia. Mas sempre que tu for fazer magia, uma das regras básicas é tu perceber o quanto tu vai afetar as pessoas à tua volta. Se tu vai estar passando por cima de alguém, se tu vai estar manipulando o livre-arbítrio da outra pessoa. Isso são sempre coisas importantes a serem vistas quando a gente vai fazer uma magia. Não tentamos subverter o cristianismo, a gente respeita mesmo todas as formas de pensar e todas as formas de vida, tá? Não profanamos, não fazemos pacto com o diabo e nem com ninguém. A gente sabe que pacto é algo que vai por vidas, por gerações. Não faz pacto de sangue, não faz pacto com o diabo, não vende alma pro diabo. Tem pessoas que fazem, é lógico que tem isso em todo que é lugar. Assim como tem pessoas que fazem boas políticas, tem pessoas que fazem más políticas, né? Então, mas isso que eu tô ensinando pra vocês, a gente não vai abordar esses assuntos. Muito pelo contrário, a gente vai se conscientizar e se orientar. É responsabilidade de cada um o caminho que quer seguir, mas a gente sempre deixa orientado sobre as consequências, tá? Não vamos cometer nenhum tipo de crime pela nossa religião, tá? Nada assim, matou pela bruxaria. Já vi várias vezes isso. Não, bruxaria não mata. Roubou, sei lá, fez o quê por causa de magia, bruxaria. Isso a gente não faz, tá? A bruxaria, ela não tem nenhum dogma, assim, estipulado. A única coisa que a gente vê é a reencarnação, tá? Todos nós acreditamos na filosofia reencarnacionista. Então, a gente sabe que a alma, ela reencarna várias vezes. Esse é um ponto em comum, tá? Mas a gente não tem, assim, um dogma estipulado que precisa exercer dessa forma. A magia a gente vai ver em vários níveis. Existem pessoas que praticam magias geânicas, que é só do feminino. Tem pessoas que praticam xamanismo. E a magia, ela tem vários braços e vertentes a serem seguidas, tá? Então não existe uma coisa assim que é obrigatório, estipulado dentro da magia. Existem muitas variações das crenças, que é isso que eu tava falando pra vocês, né? Embora os ritos, os símbolos e os costumes possam ser divergentes, todos eles têm algo que é em comum, tá? Que é a convicção da reencarnação, a divindade masculina e feminina, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Respeitamos na mesma proporção seres vivos, animais, plantas, inclusive a terra, tá? A terra, para quem pratica magia, é algo sagrado, porque imagina se tu bota o pé na grama e tu sente aquela energia fluindo, a terra recarregando. Tem algo mais sagrado e mais divino que isso? Então a gente vê a terra como uma fonte divina. Então a gente cuida daquilo que é fonte divina. A gente cuida da terra em todos os níveis, tanto sociais, planetários, em questões econômicas e sociais também, tá? E outra coisa que a gente faz em qualquer nível da magia é observar as mudanças das estações, a força da natureza, né? Através dos 8 sabás solares, que são as trocas de estações que vão acontecendo, e os sabás ali, as energias solares, e 12 a 13 esbás lunares, que são os ciclos de lua cheia. Repúdio ao proselitismo, tá? Que é aquela coisa de querer a todo custo que a pessoa se converta, tá? A gente não tem conversão. A pessoa tem que sentir esse chamado e tem que sentir a confiança, porque assim, o teu mentor, o teu mestre, que nesse caso sou eu, tem que ser alguém que
você confia muito, é alguém com quem tu vai conversar nas tuas dificuldades, é alguém que tu vai pedir orientação, é alguém que vai estar contigo muitas vezes manipulando magia. Então tem que ser alguém que tu goste muito, que tu afinize muito. Igualdade entre homens e mulheres, porque ambos são complementares, tá? Então não tem mais masculino ou mais femininos, são energias iguais. Realização dos rituais no interior de um círculo mágico. E esse círculo mágico é de extrema importância, tá? Ele é um espaço que ele é sagrado. A partir do momento que tu abre um círculo mágico, ele é um espaço criado sagrado. E aí ele é de extrema importância. E ali aquilo que a gente falou sobre reduzir, reutilizar e reciclar. Gente, praticar magia quando tu tá em contato com a força da natureza tu viu uma sacolinha na rua voando, tu vai lá junto e bota no lixo. Tu vai guardar o teu lixo para te jogar em casa ou na lixeira mais próxima. Tu vai te conscientizar de reduzir o máximo que tu puder dentro da tua realidade os plásticos, os consumos que possam estar gerando impactos ambientais ou sociais ali. É um movimento para a vida, por isso que eu disse para vocês, vocês mudam de vida. Então a magia, ela não é feita só dentro de um círculo mágico. Ela é feita quando tu vai na feira e leva a sacola reciclada, ou quando tu pega caixa ao invés de pegar saco plástico. É quando tu deixa de comprar embalado para comprar mais natural, mais solto. Quando tu utiliza muito mais as coisas ou reutiliza as coisas, quando tu doa aquilo que tu pode doar, tu cuidar desses impactos sociais que a gente vai causando, tá?